atenção aqui para essa questão aqui. Quando lá em Gênesis, Deus ele criou o ser humano, o texto diz que Pai, Filho e Espírito Santo, os três reunidos numa só pessoa, eles disseram: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O emprego da palavra ali, utilizada ali em Gênesis 1:26, era Elohim. O que é Elohim? É um substantivo na forma de plural que indica pluralidade de pessoas. Elohim, um substantivo na forma de plural que indica pluralidade de pessoa. Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. As três, um único Deus que subsiste em três personalidades. E o que é ser pessoa? É possuir um corpo físico? Não. Ser pessoa é você possuir atributos pessoais. Ser pessoa é você ter uma personalidade própria. É você ter vontade, capacidade de volição, os desejos, vontade, sentimento, que são as nossas emoções, e a inteligência, o intelecto, que é a nossa mente. Então, quando Deus ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ali um Deus pessoal criou seres humanos pessoais, dotados de quê? De alta consciência e de autodeterminação. Era o que Deus estava querendo dizer ali. Até então, quando formou o homem do pó da terra, era só um boneco, sem vida. Mas diz o texto que quando ele sopra em nós, no caso de Adão, o espírito, o fôlego da vida, o homem ele foi feito o quê? Uma alma vivente. Então, um cálculo aqui matemático muito simples. Barro somado a sopro divino é igual a alma vivente. É por isso que eu creio em espírito, alma e corpo. Eu não creio na dicotomia. Para mim o ser humano é baseado na Bíblia. Espírito, alma e corpo. Então, no espírito, no fôlego da vida, ali está a natureza suprema do ser humano que rege a qualidade da alma. Dentro do espírito do homem, nesse fôlego da vida, existem duas coisas: a fé e a consciência. Eu não vou falar a fé, porque o assunto aqui é a questão da consciência. Então, o que está na nossa consciência? O que é a consciência? Já foi dito aqui pelo pastor Calixto, já foi falado aqui na revista, com algumas dúvidas aqui. O que é a consciência? É uma espécie de tribunal interior. É uma lei moral que Deus colocou em cada um de nós, que aprova e reprova as nossas atitudes. É aquilo que está dentro de nós que julga o que é certo e o que é errado. É aquilo que está dentro de nós que nos acusa e que nos defende. Isso aqui é a consciência, irmão. A consciência é a capacidade que Deus colocou dentro de você se autoanalisar, de você se autorrefletir, de você se autoavaliar e de você se autocriticar. O texto da Santa Ceia, de 1 Coríntios 11:23, o apóstolo diz: avalie-se o homem a si mesmo. Avalie-se o homem a si mesmo. E assim, coma desse pão e beba desse cálice. Fazer uma análise de si mesmo.
consciência dele. Uma outra questão sobre a consciência é que todo ser humano, mesmo que não tenha o conhecimento de Deus, todo ser humano, mesmo que não tenha um conhecimento de Deus, todo ele é dirigido por esse código moral. Código esse que norteia toda a sua vida pessoal e coletiva. Porque quando você desobedece a Deus, quando você ultrapassa o limite que Ele estabelece, quando você infringe a lei de Deus, você sente tristeza, você sente vergonha, você sente culpa, você sente dor, porque você infringiu a lei de Deus. E o pecado, irmãos, quando a gente infringe essa lei, ele não atinge somente uma pessoa. O pecado, ele ofende a Deus. O ser humano, quando está na prática do pecado, ele se autodestrói e ele prejudica o próximo. Então, quando você infringe esse código moral, ele norteia toda a sua vida pessoal e coletiva, as pessoas que estão à sua volta. Agora, sobre a questão da salvação, eu queria que vocês abrissem comigo aí, em Atos 17, a partir do versículo 30, tá? Eu vou ler já uma outra questão aqui sobre a questão da consciência, é deixar bem claro, isso é importante, você pode até anotar aí na sua Bíblia aí, é que quando Deus se revelou, Ele se revelou de 4 maneiras na humanidade. Deus se revelou de 4 maneiras. Que 4 maneiras são essas? Primeiro, se revelou na criação, na natureza. A segunda maneira pela qual Deus se revelou à humanidade, se revelou através da nossa consciência. A terceira maneira pela qual Deus se revelou, Ele se revelou através das Escrituras. E a quarta revelação de Deus, a principal, se revelou através do seu Filho Jesus Cristo. A principal interpretação de Deus, a imagem do Deus invisível, como diz Paulo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O texto aqui de Atos 17:30 diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, isso é, na estupidez, ignorância aqui é a falta do saber, né? Anuncia agora a todos os homens em todos os lugares, todo canto do mundo, que se arrependam. A decisão de se arrepender está em nós. Ele já está anunciado. O Evangelho está sendo pregado em toda parte do mundo. O ser humano tem esse entendimento. Deus dotou ele dessa capacidade. Aqui, ó, aqui tem um alerta, no verso 31. Porquanto tem um tempo determinado, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de um varão que o destinou a disso, e deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. A internet está aí, irmãos. A internet tem a capacidade de pregar o Evangelho aonde a pessoa não chega, dentro de presídio, dentro de CTI, de hospital, dentro de lugares longínquos, onde a gente não pode chegar. O Evangelho está sendo pregado. Agora, a pessoa dizer que não ouviu o Evangelho é mentira, irmãos. É mentira. As digitais de Deus estão espalhadas por todo lugar. A questão de quando o homem rejeita a Deus,
um problema moral. É porque ele não quer abandonar a vida de pecado. Ele não quer se sujeitar e se submeter às ordenanças de Cristo. Ele, na sua vaidade soberba, ele quer fazer aquilo que lhe dá na telha. Não quer saber de Deus. Eu quero saber da minha vontade. E a condicional de Jesus, está lá em Lucas 9:23, ele deixou bem claro: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e me siga. É quem quiser, eu não obrigo a ninguém. Mas o Evangelho está sendo pregado. A pessoa decide se quer aceitar ou não. Quando o homem ele escuta o Evangelho, quando o homem ele escuta as boas novas da salvação, o Espírito Santo ele vai dentro da pessoa, no íntimo, na alma da pessoa. E aí, como diz a espada, penetra na divisão da alma e do espírito. Ali a palavra de Deus está fazendo um trabalho. A decisão de querer ou não é da pessoa. Mas ele não vai chegar no grande dia diante de Deus e falar: ninguém pregou o Evangelho para mim. Ele não vai chegar. Porque Deus está fazendo questão de toda a criatura ouvir o seu Evangelho. Deus, ele criou o ser humano com essa capacidade de consciência. É por isso que quando o homem for lançado no inferno, ele vai saber que está no inferno, vai saber que foi para lá, vai lembrar das oportunidades que teve e vai saber que de lá nunca mais vai sair, porque ele tem consciência. Ele sabe muito bem que desprezou o plano de salvação que foi dado pela graça de Deus, porque pelos nossos méritos nós merecemos o inferno, mas Deus, ele através de Jesus Cristo, ele veio pagar a nossa dívida.